Oi, aventureiros da história! Bem-vindos ao nosso canal e vamos para mais uma aventura! Oi, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre o roubo das joias da coroa. Mas não são as joias oficiais do Estado. A coroa em si é a imperatriz Dona Teresa Cristina. Isso aconteceu quando ela estava numa festa de aniversário no dia 17 de março de 1882, ali no Paço, ali na Praça 15, hoje, né? É o Paço Imperial. Era uma festa de aniversário, não era baile nem nada, porque o imperador não gostava de dar festas. Então era uma reunião para os embaixadores, uma comemoraçãozinha para a imperatriz. Os embaixadores que estavam no Brasil diziam até que a corte brasileira era uma das cortes mais chatas que existia no mundo, porque não gostava de baile, não gostava de festa, não gostava de desfile. Então a imperatriz foi com as joias de família, joias essas que eram avaliadas em 900 contos de réis. Isso dá atualmente 85 milhões de reais. Eram joias caríssimas, que eram joias de família, que veio da Europa, presentes que ela ganhou dos embaixadores. Terminou a festa, a família ia subir para Petrópolis. Tirou as joias, entregou as joias ao camareiro mor Francisco de Paula Lobo. Ele voltou para o Palácio da Quinta, que é o Museu Nacional. Ele foi para lá, só que não encontrou as chaves do cofre. Ele não tinha como guardar as chaves, as joias no cofre. Então ele chamou Pedro Paiva, que era o camareiro da rainha, e pediu uma solução. E o Pedro falou o seguinte, ó, coloca tudo dentro de umas caixas, tranca o armário da imperatriz, deixa aí, amanhã eu acho essas chaves. Só que aconteceu o seguinte, no dia seguinte foi encontrado arrombada o armário, o cofre não tinha sido mexido, porque o cofre estava trancado, mas as caixas sumiram. Essas caixas desapareceram. Avisaram ao imperador, o imperador desceu de Petrópolis, a polícia foi acionada e os policiais descobriram o seguinte, que era um trabalho interno. Por quê? Porque encontraram uma corda numa parede ali próximo. Essa corda não foi usada nem para entrar nem para sair, porque a corda não estava esticada, nem o chão sujo. A parede também estava limpa, não tinha nenhum vestígio de que alguém subiu ou desceu pela parede. E viram que foi aberto com uma talhadeira o armário da imperatriz. Um trabalho assim que eles viram que não era uma coisa de profissional do alheio. Então eles acharam logo que era um serviço interno. Foram em cima do Pedro Paiva, e esse Pedro Paiva, ele tinha um irmão que tinha sido mandado embora do palácio por roubo também. Ele fez alguns furtos dentro do palácio, que era o irmão dele, era o Manuel Paiva. Esse Manuel Paiva, a polícia descobriu que existia uma série de roubos dentro do palácio ali de São Cristóvão. O pessoal vendia itens no comércio do Rio de Janeiro, no centro do Rio, lojas de penhores, encontrava-se muitas coisas com brasão imperial. O roubo já vinha de anos, muitos anos se roubavam. E era uma facilidade muito grande. O imperador nem ligava, não estava nem aí, a segurança era ridícula, qualquer um podia entrar no palácio. Então, eles chamaram tanto o Pedro Paiva como o Manuel Paiva para conversar. E a conversa, segundo alguns autores, foi à base de chá com bolacha, mais bolacha do que chá. Então eles confessaram um crime e, para piorar, uma carta anônima dizia aonde estava o roubo, produto do furto. Então eles foram na casa do Manuel Paiva. No fundo da casa tinha um lamaçal, e nesse lamaçal eles encontraram duas latas, aí vai mudando conforme o autor, manteiga ou biscoito enterrado, e ali dentro estavam as joias da imperatriz.
e além de uma série de objetos de valor, raros até, da casa do imperador. O imperador soube disso, que era o Pedro Paiva. Ele recebeu a polícia, os dois foram até dois delegados que fizeram o caso, e o imperador mandou esquecer. Esquece isso tudo, abafa o caso, isso nunca aconteceu. E para piorar tudo, não demorou muito, ele deu duas comendas, que não era costume do imperador dar comendas. Desde a Guerra do Paraguai ele não dava comenda para ninguém, aos dois policiais. Os jornais descobriram isso e caíram em cima. Os jornais republicanos, então, começaram a noticiar o caso. Como assim ele dá comendas? A comenda foi por descobrir o roubo, quem roubou, ou por liberar os caras. Eles ficaram desconfiados. Alguns jornalistas diziam que o Manuel Paiva era um cara que chamava alcoviteiro, ele trazia as amantes do imperador. O imperador, Dom Pedro II, não era igual ao pai, era mais discreto, mas também era um rabo de saia. A imperatriz Dona Teresa Cristina vivia reclamando, vivia falando que ele dava muito mole como imperador, fazendo aqueles casos com as amantes, aquele negócio todo, e a população sabia disso. E a população, principalmente do Rio, tinha uma pena muito grande de Dona Teresa Cristina e chamava o imperador nessa época do Rei Banana, porque ele não conseguia nem defender sua própria casa. Se alguém roubou dentro do quarto dele, como ele ia defender o Brasil? Então os republicanos começaram a sacanear, a falar um montão de coisa, tanto que saiu uns folhetos satíricos dos escritores aqui do Brasil falando desse caso. Até saiu um livro, esse aí que vocês estão vendo, O Roubo das Joias da Coroa. Então, o imperador já estava assim muito desmoralizado na época. A desmoralização dele chegou a tal ponto que a Condessa de Barral, lá na França, mandou cartas extremamente educadas. Se vocês lerem essas cartas existe um livro também, são as cartas do imperador. Então a Condessa de Barral, com uma educação muito grande, chama o imperador de praticamente de um trouxa, de um cara completamente sem condições de governar, porque ele, além de deixar os jornais escreverem o que queriam contra ele, a segurança dele era nada. Ele não tinha uma postura de um imperador. Tanto que ela escreve que quando você é criança é perdoável, mas adulto não pode se perdoar, que ele ia perder o império. Ela já estava cantando a pedra que dessas atitudes do imperador ele acabaria perdendo o governo. Dito e feito, né? Depois haveria o golpe militar e destronaria o imperador. Essas cartas foram assim muito pesadas. Ele ficou extremamente fragilizado politicamente. Para piorar, o que ele faz? No ano seguinte, ele viaja. Ele viaja, faz a terceira viagem para fora, né? Aquela viagem famosa, e fica o Império vago. Tanto que a princesa vai assinar a Lei Áurea, e com isso é a gota d'água para os fazendeiros, né? O apoio dele acaba totalmente. As joias da imperatriz depois foram roubadas de fato. Quando há o golpe militar e derrubam a monarquia, os militares saqueiam essas joias, porque elas estavam em Petrópolis e tiveram que ir embora do Brasil no dia seguinte. Não deu tempo dela pegar as joias. Então essas joias todas foram saqueadas, roubadas pelos militares. Eles entregaram aos amantes, venderam em leilão. Então essas joias desapareceram, eram joias pessoais. As únicas joias que os militares não tocaram foram as joias de Estado. A coroa, o cetro, o selo imperial, isso eles não tocaram. Tanto que nem a bandeira eles mudaram, né? Eles só mudaram o Orleans e Bragança, botaram Ordem e Progresso, o círculo com estrelas. E o imperador ficou totalmente desmoralizado. E essa é a história do roubo das joias da coroa. Oi, pessoal. Gostaram do vídeo? Acharam legal? Dê um like, acompanhe o canal,
Indique para os seus amigos e até uma próxima aventura!